Bem-vindo a mais um debate autárquico proposto pela Conta Lá, uma gigantesca e inédita operação jornalística, já que pela primeira vez na história da televisão em Portugal, um canal propõe-se a organizar e a debater com todos os concelhos de Portugal continental, 278 debates eleitorais. Hoje o que aqui nos traz é Santarém, capital do Ribatejo, mais de 60 mil habitantes. É um concelho com contrastes, claro, e com desafios que tocam a vida de todos, desde a pressão do Hospital Distrital, às cheias do Rio, reabilitação urbana, habitação acessível, captação de investimento, enfim, há toda uma problemática à volta das condições de vida e perspectivas para o futuro. A Câmara é hoje liderada pela coligação AD-PSD-CDS, mas sem maioria absoluta, no Executivo, que é partilhado também com o PS e Chega, refletindo aqui um equilíbrio político que marca a vida autárquica. Passo a apresentar os meus convidados, aos quais agradeço desde já a disponibilidade para este debate. Pedro Ribeiro, ex-presidente da Câmara de Almeirim pelo PS. João Leite, presidente em exercício, representa a AD, a Aliança Democrática PSD-CDS-PP. Pedro Mendonça, do LIVRE, mas que aqui está numa coligação Santarém Cidadã, juntamente com o Bloco de Esquerda. Do Chega, Pedro Correia e, finalmente, CDU, José Rui Raposo. O primeiro tema que vos proponho, obrigado mais uma vez, não quero mais agradecer, é falarmos um bocado da renovação do Centro Histórico. Começava aqui João Teixeira Leite, que o contexto é que a Urbis Renovação foi anunciado pela AD como uma prioridade em 2024, depois de longos meses de tramitação, só entrou em vigor em 2025. O programa ainda não produziu qualquer resultado visível e a pergunta é o que tem de concreto para apresentar no seu mandato, se for eleito, quais são as metas previstas em número de edifícios, volume de investimento? Muito bem. Antes de mais, agradecer a oportunidade e felicitar a iniciativa. É muito importante esta participação e este debate coletivo no país. E relativamente a este tema, é importante, de uma forma muito rápida, dizer que o programa em concreto referiu, apesar de ter sido aprovado muito recentemente, ele já produziu efeitos, ele é destinado ao público que está no centro histórico, aos nossos moradores, aos comerciantes, aos proprietários, e já há candidaturas para a sua renovação, para a renovação do edificado. Mas é importante dizer que o município de Santarém, nós tivemos já uma dezena de candidaturas para beneficiar do apoio, é uma equipa multidisciplinar, o nosso gabinete de apoio ao investimento no centro histórico, à regeneração urbana do edificado, mas é muito importante reforçar... quais são as metas? Há vários objetivos. Desde logo, nós atingirmos um conjunto... O programa ele está limitado a 20 candidaturas que possam ser feitas por ano. Não vamos, evidentemente, que se ultrapassar essas 20 candidaturas dentro daquilo que são as disponibilidades para dar cumprimento aos objetivos do apoio às pessoas que concorrerem a essas iniciativas, não vamos limitar-se a ultrapassar os 20. Mas é muito importante reforçar o impacto da política pública na regeneração urbana. Nós investimos 17 milhões de euros nos últimos 3 anos para a regeneração urbana em diversas praças do centro histórico. Se é que tem esse dado, o volume de investimento privado? Nós, está quantificado, nos últimos 3 anos, qual é o número? há um investimento de 11 milhões de euros de investimento privado. Desde logo com a requalificação e entrada do Politécnico do Isla Santarém no centro histórico do próprio edifício sede, mas estava marcado para hoje a inauguração da nova residência de estudantes, mesmo ali ao lado da Igreja de São João de Alporão, que depois de 12 anos encerrada requalificámos e abrimos, mesmo ao lado da Torre das Cabaças, várias praças no centro histórico que foram requalificadas num investimento, como disse há pouco, 17 milhões de euros, que depois tiveram um impacto positivo, que é de servirem a política pública de efeito multiplicador para o investimento privado. Houve este atraso burocrático não, na medida, tudo... Não. Essa medida é uma medida concreta, mas menor face ao investimento público que nós temos executado nos últimos 3 anos e aquele que está planeado, porque para além das praças que referi, Largo de Alcácer, Largo Ramiro Nobre, Visconde Serra do Pilar, nós vamos requalificar a Praça dos Pasteleiros, o Largo Emílio Infante da Câmara, com apoio de fundos comunitários que já estão aprovados, e depois vamos ligar estas praças com a regeneração urbana. E consegue fazer isso tudo no próximo mandato, se for eleito? Parte considerável do que eu acabei de referir está feito. As 2 praças que referi vão ser requalificadas no próximo mandato e a ligação essencial dos percursos acessíveis entre estas praças é um dos objetivos, entre outros, que temos definidos num programa importante para permitir... Pedro Ribeiro, diz que quer acelerar a reabilitação, mas deixe-me recordar-lhe, como presidente de Almeirim, não conseguiu resolver grande parte dos problemas a que se propôs, um programa ambicioso, claramente, e portanto... Não consegui?
Não conseguiu concluir, por exemplo, os 168 fogos, a promessa da cidade dos 15 minutos não ficou resolvida. Não, certo? essa não é da Almeirim, mas sim. Mas- A cidade dos 15 minutos é daqui. E não só, há outras coisas também, mas havia um projeto audacioso e muito ambicioso, não foi executado. O que é que o leva a crer que aqui em Santarém vai conseguir aquilo que não conseguiu em Almeirim? Tem mais condições? Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, não são 108, são 168. 168, o Não Errameu foi- está a 168. Certo, mas e não foi promessa, foi algo que aconteceu durante o mandato, adquirimos os terrenos, fizemos os projetos e, portanto, não prometemos nada há 4 anos, foi algo que aconteceu durante Mas esse mandato. propôs-se a executar. Não, propus-me a executar, estou a executar e dar esta nota porque, efetivamente, há 4 anos isso nem sequer era tema na altura. E, aliás, é uma proposta que faz todo o sentido daquilo que tem que ser a resposta para que as pessoas possam ter essa habitação. E deixe-me só ir a isto que é Mas rápido. para Santarém, Aquilo que pretendemos é o seguinte, o centro histórico está há mais de 2 décadas, com um processo de classificação que não anda para a frente nem anda para trás. Ou seja, tudo aquilo que podia ser feito na Câmara está a ir para Lisboa, para Património, para o PCIP, e, portanto, uma pessoa que queira rebocar uma parede, uma pessoa que queira fazer uma pintura, uma pessoa que queira mudar algo simples em casa, tem que colocar um projeto, esse projeto tem que ir para Lisboa, é analisado, e isso é algo que demora meses é uma ou às vezes tragédia anos. de burocracia. E é uma tragédia de burocracia. E, portanto, a primeira questão a fazer para nós podermos andar para a frente é esta, e é simples. Ou concluímos aquilo que é a classificação e as regras ficam definidas e elas passam para a Câmara, ou então desiste-se da classificação no sentido de encontrar outras formas de proteger aquilo que é o património nacional, que deve naturalmente ser protegido. E, portanto, isso é fundamental. Sem isso, nós continuaremos aqui com um mar imenso de burocracia que não resolve os problemas às pessoas. E se as pessoas não conseguem ter os seus problemas resolvidos, se nós não conseguimos fazer com que as pessoas possam investir, isso não acontece. Depois temos uma outra questão, que, enfim, que é recorrente na cidade, tem a ver com as questões do estacionamento. Na altura, o Mas eu PSD percebi que resolveu... Não, mas tem a ver com isto, porque Claro se eu, que tem, se eu, indiretamente se eu, tem, eu sem ter indiretamente tem. estacionamento, hoje em dia as pessoas, sejam elas casais mais jovens, com filhos, etc., sejam elas pessoas mais idosas, precisam naturalmente de ter Algum o seu plano carro. concreto para resolver o problema do estacionamento? O plano concreto implica resolver de uma vez por todas aquilo que tem a ver com a concessão que foi feita. Comigo já disse que a concessão à superfície, que foi uma decisão do PSD na altura do Moita Flores, e de quem o João chegou a fazer parte dos executivos, a decisão é não continuar a concessão, ela vai acabar e, entretanto, ela está em tribunal e aquilo que se puder fazer para aquilo que é a superfície resolver, fica resolvido. Então, a Aquilo... atribuição a outro projeto se vai... Não, tem que ser a Câmara a fazer esta gestão. É a Câmara que vai assumir aquilo que tem que acontecer é que a Câmara tem que ter a capacidade de gestão, porque eu, neste momento, se quiser aumentar o número de estacionamentos, obviamente que estacionamentos que não estão na concessão, ela impede isso mesmo. Claro. Ou seja, e, portanto, eu para gerir aquilo que tem a ver com o centro histórico, obviamente que tem que gerir todas estas coisas, nomeadamente a questão do Fica já aqui este comprometimento com esse objetivo. Pedro Correia do Chega critica a prioridade que tem sido dada à reabilitação, mas se não investir no centro histórico, o que é que faz? Espera que todos aqueles edifícios caiam? Muito bom dia, mais uma vez, muito obrigado pela presença e muitos parabéns pela iniciativa. O centro histórico e a reabilitação do espaço mais nobre da cidade tem sido um dos nossos cavalos de batalha, nomeadamente nas reuniões de Câmara, com a nossa vereadora, a doutora Manuela Estevão, que é uma profunda conhecedora dos problemas, das demandas dos comerciantes e dos habitantes do centro histórico. Como já aqui foi dito, as décadas de estagnação da Câmara Municipal no que toca aos processos de reabilitação e especialmente da revisão também, quer do PDM, quer da implementação de um plano de pormenor e salvaguarda para o nosso centro histórico, fizeram com que o que está à vista seja realmente, digamos, uma vergonha para Santarém. É claro que foram dados agora alguns passos muito recentemente,
acompanhamos sem dúvida esta Mas iniciativa. têm propostas concretas. Esta iniciativa. Quais são? E estas propostas recaem precisamente sobre a abertura de mais estacionamento para atrair a população para dentro do centro histórico. Nós temos comerciantes que têm também manifestado a sua falta de segurança relativamente às ruas do centro histórico. Isso é outra questão que vamos debater mais à frente. Mas deixe-me já agora tentar perceber o seu pensamento. Ou seja, há uma prioridade clara no estacionamento, trazer pessoas para o centro histórico. Mas se não reabilitarmos o centro histórico, como é que ficamos? Exatamente. Este plano que agora está a começar a ser implementado é uma das formas de realmente começar a fazer aquilo que durante décadas não foi feito. Quanto aos edifícios? E acompanhamos esse plano. Relativamente à atratividade do próprio centro histórico, ele tem uma série de valências e aquilo que foi sempre pautado por nós em reuniões de Câmara é precisamente quebrar esta ideia, esta visão deste Executivo, que é PSD e PS também, relativamente ao estacionamento. Aquilo que foi dito pelo candidato do Partido Desculpe interrompê-lo, mas a minha pergunta não tinha a ver com as acessibilidades, tinha a ver com os edifícios e a degradação dos edifícios no centro histórico. Nunca foi a vossa bandeira. Então, o que é que fazem os edifícios que estão a degradar-se no centro histórico? Deixam continuar assim? Não, nós acompanhamos esta iniciativa que foi agora começada pelo não tinha ficado claro e eu por isso estou-lhe na a perguntar. questão do estacionamento e das acessibilidades e da dinamização de todo o centro histórico é que está também a chave para a atratividade, quer do lado da habitação, mas muito especialmente do lado Deixe-me agora ouvir também a opinião do José Rui Raposo da CDU, que a CDU diz querer habitação acessível no centro histórico, mas já agora peço-lhe que faça o seguinte exercício, ou se já, obviamente, já devem ter pensado nisso, qual seria o valor de renda que considera justo para uma família trabalhadora viver no centro? Olha, não lhe indico propriamente um valor, mas naturalmente, considerando que os salários médios, os salários de uma família da classe média, infelizmente, são baixos, naturalmente que uma renda no centro histórico terá que ser muito inferior a essa média para a família depois se poder sustentar. Aliás, hoje é o drama de muitas famílias, é exatamente esse, salários baixos, rendas ou empréstimos à habitação com muito altos. Se me permite, gostava de colocar aqui uma questão. Falou, e justamente, na questão da recuperação do edificado no centro histórico. Mas eu queria lhe referir que a recuperação e a requalificação do centro histórico de Santarém passa por essa mesma reabilitação do edificado, isso creio que é imprescindível, mas é preciso repovoar o centro histórico. Mas eu penso que esse é um desejo comum a todas as candidaturas. Creio que não vale a pena fazer uma coisa sem a outra e sem promover também o património histórico e arquitetónico que existe no mesmo centro histórico. E é preciso redinamizar do ponto de vista económico o centro histórico. Há aqui um outro problema associado, que é o problema das rendas para o comércio, que naturalmente tem que ter... A CDU tem previsto algum plano, algum incentivo, alguma redução de taxas para incentivar isso? Naturalmente que sim, para incentivarmos a fixação do comércio, designadamente do pequeno comércio, na cidade. Quer dizer, nós o que temos vindo a assistir ao longo de anos, e já agora, se me permite, eu tenho aqui como termo de comparação os 20 anos atrás em que fui vereador na Câmara Municipal com o período atual, quer dizer, e eu diria, dói-me a alma quando vejo o centro histórico sem comércio local,
e a definhar de dia para dia, quer dizer, há sempre mais uma unidade comercial a fechar porque não tem condições, porque as rendas são insuportáveis. Embora aí também há um outro fator a entrar em linha de conta que afeta o comércio local, não é só em Santarém, que são as grandes superfícies, mas esse é um tema que voltaremos um bocadinho mais à frente. Pedro Mendonça, o seu parceiro de coligação, o Bloco, defende a habitação acessível e combate aos devolutos. Como é que se propõe obrigar os proprietários a intervir nos prédios devolutos? Com que instrumentos legais? Há vários instrumentos legais, desde as obras coercivas, porque estamos a falar, temos que primeiro dividir o que são casas que estão vazias porque as pessoas não conseguem pagá-las e que já estão recuperadas, e temos que as separar das casas que estão abandonadas. Tem quantificado isso? Não. As casas que estão abandonadas. E as casas que estão abandonadas são casas que, à partida, estarão em especulação, ou seja, à espera que subam e à espera que vendam. Mas então posso presumir das suas palavras que, caso encontre as situações que justificam uma intervenção, admite a possibilidade de fazer expropriações? Em último caso, não é o objetivo principal, obviamente não é esse. O objetivo principal é que as casas sejam recuperadas, apoiando os proprietários, que hajam as rendas acessíveis que nós situamos entre 30% a 35% da taxa de esforço, ou seja, daquilo que as famílias ganham, mas não basta e não basta e não serve só recuperar as casas. É preciso municipalizar, obviamente, o estacionamento, é preciso tratar das questões que estão em tribunal para que as pessoas possam viver no centro histórico e possam utilizar o estacionamento, é preciso também penalizar algumas ruas, é preciso fazer o que se faz. Porque é que os portugueses, quando vão lá fora, dizem que maravilha e cá não têm o mesmo grau de exigência? O grau de exigência tem que ser o mesmo. A Câmara pode, inclusive, comprar comércio para fazer lojas âncora. E com essas lojas âncora, vamos pensar numas... Mas é preciso orçamentar isso tudo e exatamente, mas verbas e financiamento, não é? A Câmara tem excedente. É uma questão de opção política, é uma questão de prioridades. Muito bem. E, portanto, só para terminar, favor, recuperando o edificado, apoiando o comércio, penalizando e melhorando os acessos ao centro histórico. Há cidades, por exemplo, em Espanha, que ao fazerem isso, comprando comércio, subiram no restante comércio 46% da venda, por exemplo, no retalho. E isto é uma grande revolução que pode ser feita em conjunto com todos. Temos que entrar em linha de conta com a questão da explosão de grandes superfícies a nível local. Passemos para um outro tema que é importante para todos os que vivem em qualquer cidade que seja, que é a segurança. Eu tenho aqui alguns dados. O relatório anual de segurança interna 2024, o Conselho de Santarém, aliás, registrou 1.666 crimes participados. Isto representa um decréscimo de 300 ocorrências, ou seja, os dados da PSP indicam que entre janeiro e abril de 2025 a criminalidade geral caiu 11%, a criminalidade violenta caiu 31,3% em comparação com o mesmo período de 2024. João Leite, a 6 de junho de 2024 foi inaugurado um sistema de videovigilância no Centro Histórico, 26 câmaras. Janeiro de 2025 foi anunciado um plano de duplicação, portanto mais 26 câmaras, expandindo-as para zonas como zonas escolares e outros bairros densamente povoados. E a questão é esta: com estes números da criminalidade a descerem, faz sentido um investimento de 300 mil euros em câmaras? Esse valor foi aquele que foi feito para o Centro Histórico e faz sentido nós reforçarmos o investimento na segurança. Disse muito bem e citou dados que são reais, nós não temos dados que nos levam a uma preocupação, há um decrescimento, mas há um sentimento de percepção. Sendo que já agora 8% dos crimes são de violência doméstica. Sim, esse sentimento de percepção nós queremos combater e é por isso que vamos querer expandir, até porque foi recebido com bastante agrado por parte dos comerciantes no Centro Histórico e dos moradores, o investimento que fizemos, sobretudo para o Centro Histórico, do ponto de vista da videovigilância, mas queremos expandir para os bairros mais populosos, como é o caso do Sá Capeito e de São Domingos. Expandir para essas áreas, bem como para as principais escolas da nossa cidade.
e depois, mais tarde, pensar também o alargamento para algumas juntas de freguesia do nosso concelho. E há outra medida no âmbito da segurança que nós estamos a estudar, a preparar para implementar também no próximo mandato, que tem que ver com a criação de uma polícia municipal. É muito importante o sentimento de segurança num território, não só e sobretudo para os moradores que escolhem Santarém para viver, e felizmente cada vez são mais, estamos a crescer do ponto de vista populacional. Está mas preocupado com o aqueles que nos sentimento de visitam. segurança, não com a segurança. Isto é uma característica da nossa ação pública. Nós não somos reativos, somos proativos e não queremos um dia mais tarde reagir com base na evolução que estão a acontecer noutros territórios no país e na Os Europa. números estão a descer. Mas nós, E quando como falam disse, em mais polícia queremos ter municipal, uma atitude proativa. É no sentido de poder mas isso é só para transmitir uma sensação de segurança. colmatar um desinvestimento ao longo da última década e meia, do ponto de vista nacional, nas forças de segurança, na PSP, na Força de Segurança Pública. E, de uma forma complementar, poder dar uma resposta acrescida numa área que é essencial e que é fundamental para o nosso concelho. Embora podiam haver aqui, se me permitisse dar aqui uma resposta a algumas das considerações que fossem feitas, ou então mais tarde, porque há aqui outros temas que mereciam resposta que chocam de frente com a realidade. Pedro Mendonça, o LIVRE é contra este modelo de câmaras, mais câmaras nas ruas. Se puser câmaras nas ruas, eu pergunto qual é a alternativa prática que apresenta para garantir, lá está, que a população se sinta mais segura. Eu começo por fazer uma afirmação. Santarém é uma cidade segura. Não existem, tal como já foi dito, problemas de segurança em Santarém que justifiquem um investimento desta envergadura. Qual é a nossa proposta prática para o problema de segurança? Segurança na rua. Polícia Municipal. Aí acho que devemos Portanto, estar... há já aqui um acordo. Exatamente. Acho que nas autarquias todos temos que falar com todos. E acho que todos temos que negociar com todos. E eu tenho consciência que não sou candidato a Presidente da Câmara. Eu sou candidato a vereador. E como vereador quero colaborar para encontrar as melhores soluções. Acreditamos na polícia de proximidade na rua. Somos absolutamente contra estes investimentos em videovigilância. A nível de criminalidade, o que nos preocupa é a criminalidade que está dentro das famílias, que está dentro de portas, aquela que não é reportada, aquela cujas queixas não são feitas. A violência sobre os idosos. E aquela cujo controle é muito mais difícil. Muito mais difícil. E é aí Mas tem propostas para isso? Com certeza. Seria uma... Com certeza. É assim. Temos que ir pelo básico, não é? Pela educação, pelas ações de sensibilização. Ok, mas isso é a longo prazo. Obviamente. Não há uma varinha mágica que resolva o problema da violência doméstica. Porque a violência doméstica, por norma, atravessa gerações numa família. E aqui também temos que ter em conta a reabilitação, se quisermos usar este termo, do agressor. Ou seja, não vale a pena nós prendermos uma pessoa se quando ela sair vai reincidir, vai tornar a fazer a mesma violência sobre os pais, sobre as mulheres, sobre os filhos. Muito bem, mas está claro o seu posicionamento sobre este tema. Pedro Correia, do Chega. O Chega fala constantemente na percepção de insegurança das pessoas, mas com os números do Conselho que eu já referi, que demonstram esta diminuidade da criminalidade, não acha que o discurso do medo e da mão dura fica menos credível com os dados atuais? Muito bem. Gostaria de salientar também que os dados do RASI são muito variados em vários aspectos. E o mesmo relatório do RASI indica que no distrito de Santarém, no qual Santarém está incluído, mas de uma forma mais abrangente, os crimes graves aumentaram 33%. No distrito de Santarém. Nós estamos a debater o Concelho de Santarém e no Concelho de Santarém os números baixaram naquelas percentagens que eu lhe disse. No entanto, respondendo também à sua questão, que é muito abrangente o relatório, não podemos deixar de ficar cientes de todo o relatório no seu contexto. Relativamente à segurança, acompanhamos claramente a questão das câmaras de vigilância e a sua abrangência a outros bairros, como aqui já foi dito, do Saca-Peito e de São Domingos, e especialmente também a questão das nossas escolas. É extremamente importante e a sua envolvência urbana. Expandir a rede e centralizá-la numa sala do comando da PSP, o que já é feito, mas expandir também essa tecnologia e essas salas e esses serviços e usar, digamos, toda a influência
política camarária junto da PSP para que haja uma colaboração muito próxima do município com o comando e com as forças de segurança para que possa... Mas já há colaboração institucional. Sim, claro. Aprofundar e estar sempre próximo deste tema com e quanto à questão que é Portanto, relevante da violência doméstica, o Chega tem propostas pensadas para isto? Exatamente, nós temos propostas quer a nível nacional, sempre defendemos o combate a este tipo de violência que muitas vezes não se consegue perceber. Esse é um tipo de violência relativamente à questão da violência nas ruas e do seu combate, e esta questão da Polícia Municipal. É preciso aprofundar realmente esta discussão, uma vez que a Polícia Municipal serve, como aqui já foi dito, para colmatar aquela sensação de insegurança e de estar no terreno para dar mais confiança às pessoas, aos comerciantes e aos habitantes. No entanto, a Polícia Municipal ela não tem o poder de polícia da PSP. Claro que não, por lei está bem definida a sua corpo de fiscalização administrativo e de fiscalização. Pode ser usado em várias valências pela Câmara Municipal. Que a alteração desse estatuto é muito difícil porque os tribunais não vão autorizar. Exatamente, mas esta é a realidade e, portanto, temos que ter aqui uma reflexão profunda sobre como utilizar esta polícia. Então, mas, na essência, propõe basicamente o mesmo que propõe a AD. Nós não nos podemos esquecer que é preciso, dentro dos poderes de influência da Câmara Municipal, do seu Presidente e daquilo que é a sua ação nesta matéria, conjugar esforços dentro daquilo que é a competência da Câmara com a PSP para que realmente possa haver um plano de segurança municipal. Porque a Polícia Municipal não tem o poder de polícia, ela ajuda em várias áreas, desde estacionamento, trânsito, obras, fiscalização, sim, etc. Mas fala das propostas. Temos é que articular com o Comando para que os serviços da Polícia Municipal eventualmente posta a funcionar e, juntamente com o PSP, possam realmente, ao ser articulados, elevar este nível de segurança e de confiança às pessoas. Deixa-me ouvir agora... Caso contrário, só para terminar, não poderá ser possível. E isto não pode ser tido como uma medida para aumentar, digamos assim, a tesouraria da Câmara Municipal em fiscalização, em multas, etc. Pedro Ribeiro, o PS critica a gestão municipal atual nesta questão, mas concretamente que medidas proporia diferentes e que implementaria se fosse eleito? Bem, nós temos duas questões e a segurança no Conselho não é apenas a segurança da cidade, é a segurança de todo o Conselho. E aqui temos uma particularidade, é dos poucos conselhos no distrito onde isso acontece, onde existem duas forças de segurança. PSP mais na zona urbana e depois a GNR numa zona mais rural. Eu quero começar até pela GNR, portanto o que nós temos neste momento é um posto na cidade sem condições, há muito tempo que está prometida a possibilidade de haver um terreno para fazer um posto, um quartel da GNR ao nível distrital. Neste momento ela está dividida em dois espaços, um no Governo Civil e o outro na Tenente de Valadim, que não faz sentido, até porque o próprio Governo Civil devia de ser ele sim, Governo Civil, ex-Governo Civil, o edifício, devia de ser ele sim, que é da Administração Central, e poder ter aqui uma utilização diferente, ao nível de, eventualmente, um hotel de charme, algo que pudesse atrair, porque está no centro histórico, pudesse atrair. E, portanto, presumo que vai apoiar esse projeto. Vou apoiar esse projeto, criando as condições para que, efetivamente, eles possam ter o tal espaço. E aquilo que acontece é que as câmaras, na prática, cedem os terrenos, fazem os projetos e depois entendem-se com a Administração Central. Ao nível ainda da GNR, há um posto em Pernas, que está numa antiga residência e, portanto, a proposta já existe o terreno, da Câmara poder fazer com a Administração Interna um acordo. Nós cedemos o terreno, fazemos o projeto e estamos disponíveis a pagar até 50% desta construção. E já houve contactos com a Administração Interna sobre isso? Não, porque obviamente que houve contactos. Eu já cheguei a fazer contactos nas funções que tem para outras situações e a Administração Interna, aliás, como qualquer governo do país... Mas acha que a resposta vai ser positiva? Eu acho que a resposta é positiva pelo seguinte, porque
aquilo que é a lei de programação que permite ao Ministério da Administração Interna fazer investimentos é obviamente que limitado. E, portanto, tudo aquilo que as câmaras possam ajudar, obviamente que permite fazer mais investimentos. Ao mesmo tempo, temos ainda uma outra questão semelhante, enfim, não existe lá o posto, ele está criado do ponto de vista administrativo em Alcanedo e aqui a questão GNR ainda. GNR ainda, porque estamos a falar na zona que não é urbana. E, portanto, poder fazer algo semelhante, porque o problema de Alcanedo não é só, é o problema do tempo que se demora a lá chegar. Porque o problema das questões da segurança não tem a ver só com o número de quilómetros, tem a ver com o tempo que se chega. Do que diz respeito à PSP, as condições de trabalho também não são boas. E não são boas há muito tempo. E Como é que a Câmara pode ajudar nisso? A Câmara pode fazer, mais uma vez, disponibilizar-se com o Governo no sentido de criar as condições para que, ou fazendo obras, ou ficando com... A PSP paga dezenas de milhares de euros. Presumo que estamos a Direção Nacional da PSP dezenas de milhares de euros pelo aluguer daquele edifício. Portanto, nada disto faz sentido. Pressupõe-se a ajudar nessa verba? Não, eu não me importo nada de a Câmara poder ficar com o edifício, poder fazer as obras e a PSP continuar a fazer o pagamento. Eu gostava de dar aqui um contributo. Vai dar esse contributo depois de ouvirmos o José Rui Raposo da CDU, porque a CDU rejeita a videovigilância como resposta principal a esta questão da segurança, mas a minha questão é, se rejeita esta solução, o que é que propõe sem aumentar a despesa municipal? Olha, antes de mais, há uma razão objetiva para que a videovigilância não seja um fator fundamental para o combate à criminalidade, não é? E que tem a ver com ser um elemento sempre reativo e não de dissuasão do crime. Porque por mais câmaras que se implementem, quem tem intenção de o fazer faz e torneará sempre o sistema. Portanto, para nós há uma proposta elementar e que ao longo dos anos, quer PS, quer PSD, e não me reporto objetivamente à Câmara de Santarém, mas ao Poder Central, tem sido sempre recusada e estamos a caminhar sempre no sentido contrário, que é o da polícia de proximidade. E isto tem muito a ver com o investimento nos recursos humanos, quer da PSP, quer da GNR. No caso concreto de Santarém, eu diria que o desinvestimento a esse nível por parte da PSP é dramático. Nós não encontramos polícia na rua, a chamada polícia de proximidade. Nós não precisamos de um polícia a circular numa viatura ao longo da cidade durante um determinado período de tempo. O que precisamos é de polícias que contactem as pessoas. A Polícia Municipal, portanto. Calma, já lá vamos à Polícia Municipal, que tem um outro papel completamente diferente. Precisamos de polícias que auxiliem as pessoas e que façam também o diagnóstico dos problemas. Olha, até mesmo destes problemas relacionados com a violência doméstica, mas também com outros problemas de ordem social. A PSP, não é? E a PSP pode fazer isso. E faz isso, e consegue fazer isso, se for uma polícia de proximidade. É claro que para isso é preciso haver mais agentes na rua, o que não acontece. Agora, depois há aqui um outro aspecto. Clarificar, que é o da Polícia Municipal. A Polícia Municipal, de acordo com a lei, é um elemento de fiscalização dos municípios. Nada mais do que isso. Não tem qualquer intervenção ao nível da segurança. Quando muito, de acordo com a lei, pode auxiliar, mas apenas isso, as forças de segurança. Portanto, a CDU em determinadas situações. defende que isso tem que se manter, não há qualquer alteração em termos estratégicos que proponha em relação à polícia. Pensamos que a PSP está bem como está. Agora, referir também ainda o seguinte, e concretamente em relação à Câmara Municipal e ao anúncio de há poucos dias de um provável aumento da rede de câmaras de videovigilância. Não nos serve de nada instalar câmaras de videovigilância em freguesias rurais se de facto depois
designadamente a GNR, não tem meios para dar resposta aos problemas que surjam. E todos nós sabemos isto e não vale a pena ignorar esta questão. É que de facto não há meios. Muitas das vezes o posto de Pernas, durante a noite, está fechado. Se alguém precisa de alguma coisa, do ponto de vista de segurança ou não, até de proteção civil, precisa de alguma coisa, vai bater à porta do posto e não está lá ninguém. Sim, mas como se sabe, a nível camarário, as câmaras pouco podem fazer quanto a isso. Porque isso exato. É do valor da administração interna vale e não há meios e obviamente não afetam. Vale a pena gastar mais dinheiro em câmaras de videovigilância quando isso pode ser investido na polícia de proximidade, tanto GNR como PSP. Reforço aqui ainda 2 aspectos, se me permite, para terminar. Mas conclua, por favor. Claro. Primeiro, salientar que PS e PSD na Assembleia da República, ainda no final de 2025, chumbaram uma proposta do PCP no sentido de consignar verbas para a recuperação do comando distrital da PSP, que ainda há poucos dias teve mais um teto de uma garagem abatida. Já é a 3ª ou 4ª vez que isto acontece. Os agentes da PSP trabalham em condições de constante falta de segurança. Quem precisa de ir à PSP em Santarém tem a sua movimentação condicionada, não só por razões naturais, mas também por causa disso, do perigo que existe dentro do edifício. E depois, naturalmente, que reforçamos aqui a ideia da recuperação ou substituição do posto da GNR em Pernas, porque de facto as condições são indignas. Muito bem, nisso há acordo. Construção de um posto e fixação de um posto em Alcanede, que é a 2ª maior freguesia do concelho. Muito bem. Isso é indispensável. Mas já me prometeu concluir há 5 minutos atrás. Ressalvando esta ideia, é que compete ao Poder Central fazer os investimentos nesse sentido, claro, agora... e não é às câmaras fazerem esses investimentos. Portanto... Posso pegar nesta frase e em segundos Em dizer segundos. que é muito importante nós, quando nos candidatamos, sobretudo a uma capital de distrito, seja qual for o município, ter a responsabilidade e a seriedade daquilo que prometemos e dizemos. O Pedro Ribeiro acabou de, numa só única proposta, de propor um endividamento da Câmara que ronda aos 15 milhões de euros. Nós não nos podemos nem devemos substituir a Administração Central no que diz respeito ao edifício da PSP na sua compra e reabilitação, porque é esse montante que, para comprar e reabilitar, a Câmara teria que se endividar para fazer a obra. O que temos que fazer foi aquilo que fizemos ao longo dos últimos 12 meses, de pressionar o atual Governo, que teve que ir a eleições, entretanto, pelo meio, e tivemos uma reunião ainda esta semana, de exigir ao Governo que cumpra a sua função, reabilitar e investir no edifício da PSP, como vai fazer, numa primeira fase, de forma urgente. Sinal o Governo de que isso deu iria acontecer? claro e evidente, de 300 mil euros para um investimento na cobertura e na fachada de forma urgente e imediata, delegando na PSP a própria obra. São precisos 15 e milhões, depois 300 delegar, milhões, mas vou-lhe também não dizer, é vou-lhe explicar, e depois a segunda fase na reabilitação estrutural do edifício, num investimento que vai ultrapassar os 5 milhões de euros. E aí o Governo está disponível para delegar na Câmara para fazer a obra, passando o respectivo envelope financeiro. O dinheiro da Câmara Municipal tem que ser bem gerido e ele é limitado e temos que otimizar os recursos existentes para investir na qualidade de vida das pessoas. E é muito importante ter a responsabilidade e a seriedade de dizer às pessoas aquilo que estamos predispostos a fazer. Muito bem. Tanto Alcanede como disse-me que era em segundos. Tem que responder. Terminando em 20 segundos, tanto Alcanede como Carlos sabe o esforço da Câmara Municipal na disponibilização de um terreno para que seja construído um novo quartel no limite da área urbana para a área rural, junto à fábrica da Fonte Salema, onde ali se pretende construir um novo edifício para a GNR. Bem, sobre isso, sobre a localização para a GNR, essa não é a localização certa, uma vez que transfere para uma distância gigante aquilo que é esse novo posto onde o João estava a falar, mas aquilo que é importante dizer é o seguinte, é que eu ando a falar disto há vários meses, quer sobre a GNR, quer sobre a PSP. E aquilo que acontece, enfim, obviamente que os contactos junto à Administração Central também servem para estas coisas em tempo de campanha, entre aquilo que é o falar e aquilo que depois é mais um anúncio, demorou muito pouco tempo. E é verdade que nós sabemos que os milhões não andam a cair por aí a correr. Portanto, a questão é esta. Aquilo que... Não, ó João, estás enganado. Eu sobre gestão financeira estou sempre à vontade para falar, porque eu não fiz parte de nenhum executivo que triplicou aquilo que foi
Também não é verdade. a dívida de Também não é Santarém. verdade. Portanto, sobre isso também estamos Também não é conversados. verdade. Eu tenho Mas orgulho de a verdade, pertencer ao executivo que neste momento tem a dívida mais baixa dos ainda bem últimos que te 30 anos. orgulhas, isso E acho que lidera é o bom executivo sinal. que tem esse Agora, indicador. a questão é esta. Aquilo que disse foi o seguinte, a PSP paga centenas de milhares de euros por ano para o aluguer do Eu também posso edifício. explicar isso. E, sobre isso, aquilo que deve ser a primeira responsabilidade deve ser essa. A Administração Central deve tratar. No Não entanto, pareceu pela proposta. no entanto, cabe às câmaras poder, em muitos casos, criar condições para resolver esses problemas. essa não foi a proposta Isso do é... Pedro. Não, foi aquilo que eu proposta do disse. Pedro foi Não aquilo vamos, que não, vamos, aquilo que eu disse. não vamos continuar a insistir só neste Isso é uma tema, temos falado de outros, e nomeadamente um que é importante a vossa opinião mais sintética, porque senão vamos deixar de falar de temas importantes. O Chega gostava que refletisse sobre isto e nos dissesse: o centro histórico da cidade está morto a partir das 9 da noite. Como é que se chegou aqui e o que é que propõe para que isto deixe de ser assim? Muito bem. Eu só ia... Não, minuto desculpe, atrás. temos de ter regras, eu peço a vossa ajuda Na dupla para eu vos função- dar mais tempo a outros Sim, temas. sim. Na dupla função de deputado, irei propor um projeto de resolução de recomendação ao Governo no Orçamento de Estado para a construção de um novo posto em Muito bem, Alcoende. agora Entre responda-me à outras pergunta. coisas, não podemos comprar um edifício de 15 milhões e endividar a Câmara. Mas já- exato, Relativamente à sua questão, nós temos na área cultural um projeto extraordinário para apresentar aos calabitantes chamado Broadway Scalabis, que vai começar na Rua Duarte Manso e João Afonso até às Portas do Sol. Aquilo que realmente já foi aqui debatido relativamente à habitação, ao comércio Sim. e a estagnação do centro histórico, que é o nosso ex-libris da cidade, precisa de ser realmente abordada em muitas valências, entre as quais a dinamização cultural da cidade, das ruas, do comércio. Nós temos neste eixo... Mas aí são já muitas coisas. A dimensão cultural é uma coisa, outra coisa é a dimensão do comércio local. Exatamente. E isso é um problema de estrutura muito mais complicado de resolver, porque temos ambos, penso que todos aqui estarão de acordo, que as grandes superfícies em todo o local afetam muito o comércio local. Muito bem. E, portanto, as câmaras têm que se dividir entre aqui dois polos. Ou apoiam o comércio local ou apoiam as grandes superfícies. Exatamente. De uma forma geral, as grandes superfícies têm mais poder de atuação. E nesta relação económica, o que é que o Chega propõe Exatamente. abordar? Um dos grandes erros de uma administração anterior foi a localização do W Shopping precisamente no local onde ele está, tão próximo do centro histórico. As capitais de distrito por todo o país têm as suas grandes Mas superfícies essas fora. superfícies não podem sair daí agora. A questão é o que é Exatamente. que se pode fazer para... Estou a contextualizar, não é? Relativamente ao centro histórico, eu creio que a Câmara tem aqui um papel fundamental na redução de taxas, na dinamização do urbanismo, para que se possa atrair o comércio, que tem também a ver com o estacionamento, Claro. por exemplo, como já falei, e com aquilo que é a revitalização Portanto, essa do será uma comércio. prioridade para o Chega caso seja eleito. Entre outras, Muito bem. relativamente a essa matéria da Então da deixe-me agora dinamização ouvir do a comércio. opinião sobre o mesmo tema. Mas há Vamos outras. começar aqui pela CDU agora. Vamos ver. A questão da dinamização do centro histórico, vou começar pela questão Mas seja mais breve do que da última vez, por favor. do centro comercial. Sim. Bom, naturalmente que no quadro do então plano diretor municipal foi um erro. Nós consideramos que foi um erro a construção daquele centro histórico ali naquele sítio, Centro comercial. centro comercial ali naquele sítio, tendo em conta a extrema proximidade do próprio centro histórico. Quer dizer, previa-se. Nós, na altura, alertámos para o perigo que se Fale-me dos corria planos para revitalizar o comércio local. derreter. Bom, creio que já há pouco apontei a necessidade de cuidar do património arquitetónico, isso é indispensável, e de articular fundamentalmente a sua atividade. E eu vou-lhe responder com um exemplo muito concreto que já dei e em várias terminamos a seguir conversas esse exemplo. Diga. sobre essa matéria. Nós não estamos aqui bem próximo do local onde diariamente chegam dezenas de autocarros
para visitar, com turistas, nomeadamente estrangeiros, que vão visitar a Igreja do Milagre. Atravessam a pé a cidade, o centro histórico da cidade. Vão, visitam o Milagre, regressam ao autocarro e vão-se embora. A questão que se colocam é quantos edifícios históricos existem neste percurso? Vários. No entanto, eles não são visitados. Isto não representa revitalização do centro histórico. Aliás, não se Sim, mas a não pergunta se tinha a ver, compreende... à noite o centro histórico está vazio. Isso são coisas de dia. Não é verdade. Eu não percebi a questão da noite, peço desculpa. A questão é que muitas pessoas com quem eu Porque, falo aqui de Santarém dizem à noite o centro histórico está morto. Aquilo, de facto, não... Já agora permita-me ressalvar uma coisa. Há determinados pontos do centro histórico da cidade que hoje, e ainda bem, até determinada hora, já estão revitalizados e há movimento. Pronto. Está bem. Conclua que eu quero dar a palavra ao Bloco de Esquerda. Tem muito menos tempo de qualquer neste momento forma, e tem que compensar. Temos que criar aqui uma situação de equilíbrio também. Quer dizer, não podemos ter o exagero de Lisboa, precisamos da sua revitalização, mas também precisamos que temos que criar quem aqui, vai habitar no equilíbrio. centro histórico não seja prejudicado Muito bem. Vamos por esse ouvir movimento. a mesma questão ao Bloco sobre esta... A coligação Santarém Cidadã, que junta dois partidos, Claro. e não só o Bloco, Bloco nem e só, Livre, e Bloco nem e só o Livre. Bloco, nem só o Livre. O centro histórico à noite tem áreas mortas e tem áreas que não são mortas. Portanto, não podemos generalizar de uma forma facilitista. Não vou falar do passado, vou falar do futuro. Existe um movimento associativo em Santarém pronto, como já deu provas num programa que a Câmara tem e com o qual nós concordamos, que é o Win Santarém, deu provas que está pronto para dinamizar, que está pronto para animar o centro histórico. Não somos favoráveis a Broadways, não somos favoráveis a esse tipo de megalomanias. Agora, como já falei na revitalização durante o dia, é igual à noite. Ou seja, há certas lojas âncoras, há certas esplanadas que podem ser feitas, há uma pedonalização para as pessoas poderem conviver sem ter medo de levar com o carro em cima. Isto é que pode revitalizar. E dando sempre força às pessoas, aos privados, mas a Câmara sempre Portanto, a se for ajudar. eleito é isso que vai implementar ou tentar Não, implementar. é aquilo que negociarei para se chegar a uma relação, uma solução consensual. Eu não sou um homem com uma varinha mágica que vai resolver todos os problemas. Mas se for eleito tem a responsabilidade de resolver a maior parte deles. Não é? Exatamente, mas tenho essencialmente a responsabilidade de realisticamente falar com as outras forças políticas que também representam os cidadãos. Muito E bem. como lhe disse, já lhe dei algumas soluções. Pedonalizar certas áreas do centro histórico, promover esplanadas para que as pessoas possam conviver sem levar com carros em cima e apoiar de uma forma decisiva as associações que fazem a animação à noite no centro Muito histórico. bem, foi muito concreto e conciso. Oxalá o representante do PS consiga ser também igualmente preciso nesta matéria. Bem, a questão é esta. O que estamos aqui a falar, quer das esplanadas, que são importantes, quer da animação do Índice Santarém, que é um projeto fantástico do vereador Nuno Domingos, tudo isto faz sentido e nós, obviamente, que apoiamos. Agora, a questão é mais profunda. E é mais profunda porque eu só consigo ter vida no centro histórico se tiver pessoas a morar no centro histórico. Porque são essas pessoas que, morando ali, acabam por sair, acabam por ir à esplanada, acabam por ir ao pequeno comércio que ali está, porque não vale a pena nós acharmos que não faremos sempre compras nas grandes superfícies, mas há sempre um conjunto de compras que são necessárias Esse fazer. é o contexto. E isso é aquilo que alimenta também esse pequeno comércio. Pequeno comércio esse que depois também pode e deve viver muito daquilo que tem a ver com o Isso mesmo, turismo. a sua proposta para apoiar é o que A minha proposta é de criar as condições, nem que nós tenhamos que comprar. Muita parte da reabilitação hoje, ela é cara e, portanto, é possível encontrar,
dentro daquilo que são os planos de salvaguarda, a possibilidade de, quase que ao nível do quarteirão, poder fazer intervenção de habitação. Com financiamento que europeu, financiamento puramente camarário. Não há essa necessidade pelo seguinte, aquilo que defendo é que a Câmara possa construir para depois poder vender. Obviamente que, para termos aqui uma ideia, nós estamos a falar de uma Câmara que consegue construir, porque a lei assim o permite, com 6% de IVA, os privados com 23%, etc. E, portanto, há a necessidade de criar condições para que aquilo que é a classe média possa ter acesso a comprar e a ficar no centro histórico, porque a questão da renda acessível... Ou seja, a habitação acessível com uma iniciativa camarária. Com um bocadinho, ouça, o ideal era nós voltarmos a ter cooperativas, era isto que fazia sentido. Se nós voltássemos a ter as cooperativas, aquilo que foi o projeto dos anos 80, os anos 90, resolvia muita coisa. Com pessoas no centro histórico, com a questão do estacionamento, aqui também... Eu incentivar o aparecimento de cooperativas? Ouça, elas existem e que, caso queiram fazê-las, a Câmara estará disponível para ser parceira. Última palavra. Dar uma informação que é correta, o privado também paga no Centro Histórico de Santarém 6% de IVA, ao contrário do que foi referido, porque é dentro de uma área ARU, área de reabilitação urbana. Intervir para a dinamização do comércio no Centro Histórico tem que responder em diversas dimensões. Na vertente da cultura e dos grandes eventos, que é aquilo que fazemos quando criamos o Reino do Natal, as Cortes e Lendas, o Verão de Santarém, o Festival de Estátuas, toda a dinâmica que hoje existe do ponto de vista cultural e dos grandes eventos é um contributo importante para a dinâmica da economia local, para as nossas lojas, para o nosso comércio. O Verão de Santarém iniciou com a nossa atual deputada Inês Barroso, é um projeto muito importante, a par de outros que realizamos na Câmara Municipal. E essa é uma das dimensões para a vitalidade do nosso comércio. Depois existem outros programas que vamos criando ao longo do ano. Destaque, por exemplo, no Natal, quando compramos e incrementamos o interesse das pessoas de comprar no comércio local com a nossa iniciativa, onde financiamos a compra de vouchers para que as pessoas comprem nas suas lojas, estamos a incrementar praticamente 300 mil euros de atividade na economia local, quando disponibilizamos vouchers a 5 euros e o município a 10 euros corresponde ao restante montante. São dinâmicas que têm que ser trabalhadas em conjunto, mas é muito importante dar conforto aos moradores e àqueles que pretendem depois também investir no centro histórico para viver e tomarem essa bonita decisão de viver no nosso lindíssimo centro histórico. Desafio o Paulo para vir comigo ao fim de semana para perceber que não está morto. Temos bons e muitos restaurantes. Eu falei com pessoas de Santarém, vários. Sim, mas ficou o convite feito, até porque eu sei que é um bom prato. Terei todo o prazer, para além desde que o meu amigo me responda sucintamente às perguntas. Como estou a tentar fazer, Paulo, e respondo dessa maneira. Mas é muito importante a política pública continuar com o caminho que está a ser dado. Quando nós investimos na reabilitação urbana como temos feito, ela serve de efeito multiplicador para o privado também fazer o seu papel. Mas temos também no nosso compromisso para os próximos 4 anos, o município é também proprietário de vários imóveis, queremos reabilitá-los e colocá-los no mercado para arrendamento acessível, em paralelo com outras dinâmicas que já estão aprovadas e em curso. Temos o bairro 16 de Março, onde vão ser criados 14 fogos, e temos também a aquisição do imóvel que foi feito na Ribeira de Santarém para disponibilizar 22 habitações na Ribeira de Santarém a jovens para arrendamento acessível. Muito bem, porque não conseguimos ir a tudo, mas vou fazer uma pergunta comum a todos para chegarmos até ao fim do debate. Primeiros 100 dias, uma medida prioritária caso seja eleito. Comigo? Sim. Olha, eu diria que não é uma, são algumas medidas, que é o de sentar com os serviços e preparar um conjunto de intervenções de futuro. Ou seja, o Campo da Feira, a escola prática, a questão do centro histórico, e estou a falar destas na cidade, e depois há naturalmente um conjunto de outras que têm a ver com as questões das acessibilidades, nomeadamente para o norte a prioritária. Não, mas a prioritária tem a ver com isto, ou seja, nós temos todos consciência que o dinheiro não consegue chegar para tudo. Agora, o que nós também temos que saber é que precisamos de programar. Nós estamos aqui ao lado da Escola Prática de Cavalaria, da antiga Escola Prática de Cavalaria. Durante anos, durante mais de uma década, não houve um plano, e o plano não custa dinheiro. Ou seja, o que se tenta fazer é claramente juntar tudo isto, criar as condições para que os planos possam ser feitos, para que ao fim dos 100 dias nós possamos começar a intervir. Quanto à coligação, caso seja eleito, medida prioritária. Obviamente a habitação.
tem que se olhar para a habitação. E olhando para a todo um setor, mas Exatamente, mas pediu uma medida, não... Uma medida, pá, Para 100 não se dias, pode- em lá 100 está. dias não resolve a habitação. Eu sei que os anos das eleições são anos mágicos, em que se dizem palavras mágicas e se resolvem problemas que nunca se resolveram. Por isso Portanto, pediu uma medida. e por sem isso eu digo possa que isso ser não é, execuível. mas por isso eu digo que numa medida não me enche as medidas, nem enche as medidas a Santarém, nem a prepara para o futuro. Tem que ser várias medidas interligadas. Pronto, então Porque digamos... então eu digo já claramente, em Santarém não existe só o centro histórico. Existem vários centros, porque Santarém está a crescer. E na parte da habitação, e eu tenho sido sintético, e permita-me que termine, correto, exato, senhor. permita que termine, é necessário interligar os vários centros de Santarém, porque isso também ajuda a habitação. É preciso sentar, como disse o candidato do Partido Socialista, e bem, sentar os serviços e ver onde é que se pode melhorar. Fazer mais habitação. Habitação não só acessível. Ou seja, reunir as pessoas pública, e debater. e habitação É um pública bocado que é ao um encontro pouco também diferente. o candidato do A PS. habitação pública é um pouco diferente da habitação acessível. Muito bem. Vamos ouvir mais uma proposta. Medidas prioritárias. Primeiros 100 dias. Os planeamentos estão feitos tanto para a Escola Prática de Cavalaria, neste símbolo maior do nosso território, de onde saiu aqui o Salgueiro Maia. Está bem definido aquilo que vamos fazer na zona sul, desportiva, que está neste momento em obra, na zona central e na zona aqui mais a norte. Esse planeamento está feito. Aquilo que pretendo fazer nos primeiros 100 dias é fazer aquilo que gosto, estar de mangas arregaçadas na rua e continuar a acompanhar o maior investimento público de sempre. Estar de que está em mangas curso. arregaçaas não é propriamente uma medida. Estar, Mas... não, a medida que estou-lhe a dizer é estar na rua a ver a obra que está em curso e a iniciar outra que, entretanto, muitas outras que, entretanto, estão a concurso para terem início. Hoje estamos a viver momentos históricos de investimento público e privado e aquilo que pretendemos não é sentarmos nem planear, porque o planeamento está feito, é estarmos com dinâmica, a acompanhar o trabalho que está neste momento a ser, de facto, factual em diversas freguesias do nosso Concelho, não só na área urbana, como também nas diversas freguesias do Concelho de Santarém, nem em diversas dimensões, do ponto de vista da regeneração urbana, Digo uma medida, já me está a fazer portanto, a falar do aquilo programa que vamos todo fazer é, plurianual. Quase. As pessoas, a dinâmica que estão a sentir é reforçarmos o trabalho que está em curso e estarmos de mangas arregaçadas a trabalhar pela qualidade de vida das nossas pessoas. E o Chega vai ter a coragem de finalmente apresentar aqui uma medida, porque todos eles não respeitaram esta minha pergunta. Mas... Apresentei a Broadway e tive muito pouco Não, mas tempo, prioritária, entre outras primeiros 100 medidas. dias. A Broadway não executa em 100 dias, não Exatamente. promovem Mas 100 dias. há uma medida fundamental. Todos em Santarém sabem que a zona industrial está completamente cheia. Aliás, deixou de ser zona industrial há muito tempo e passou a ser uma zona de serviços. bem. Indústria tem muita escassez e a espinha dorsal da nossa visão da governação autárquica é a criação de um polo tecnológico. Existem Também. 11 polos tecnológicos no país que foram a semente, não a curto prazo, obviamente, Pronto, mas eu estou a a longo perguntar prazo. a curto prazo. A curto prazo é a implementação, o estudo e a implementação para começarmos nos primeiros 100 dias a trabalhar arduamente na implementação desse polo tecnológico. Muito bem. Necessitamos de 200 a 250 hectares e isto é aquilo que vai fazer com que haja a atratividade juntamente com a academia, com a inovação, a investigação. Pronto, e mas está a claro, vinda- enfim, não é uma medida, mas é uma intenção de é reunir uma as medida pessoas que também. é estruturante e fundamental, que não se colhe os seus frutos em 1, 2 anos, mas que vai permitir a Santarém a fixação de jovens com melhores salários e que vai elevar, obviamente, a qualidade Quanto de vida. à CDU, José Roger Raposo, Olha, e vai ter mesmo, que estamos no limite do tempo, dou-lhe Ok. 1 minuto. um minuto, está bem. E depois tem que ser mal educado, que é uma coisa que é desagradável. Que seja o mesmo. Uma medida para os primeiros 100 dias. Ok. 100 dias. Pelo período do ano em que vão decorrer as eleições autárquicas, os primeiros 100 dias, penso que, do ponto de vista prioritário, têm que ser dedicados à criação de um plano integrado de transportes públicos para Santarém, em particular no que toca aos transportes rodoviários. E eu digo-lhe porquê. Porque em 2026, em princípio, será criada uma empresa intermunicipal de transportes e Santarém, o Concelho de Santarém, tem que ter uma proposta muito concreta, muito objetiva, para melhorar radicalmente
os transportes públicos rodoviários neste concelho. Muito bem, uma resposta curta, clara e concisa. Eu agradeço a todos a disponibilidade para termos esta conversa e despeço-me acreditando que todos aqueles que nos estão a ver no dia 12 de outubro terão um pouco mais de informação para exercerem o seu direito de voto e, portanto, despeço-me e foi bom tê-lo desse lado e fico por aí, que fica bem.